Galera, eu acho que a gente tá com um problema meio grave aqui hoje. O nosso donut está preso dentro desse templo aqui, atrás de um labirinto. E a única forma da gente resgatar ele é renderizar ele o mais rápido possível, com a maior qualidade possível. O problema é que para renderizar dentro do Blender, é muito fácil você ficar completamente perdido nos campos da Render Properties. É por isso que hoje eu tenho isso daqui. Esse daqui é o nosso mapa da renderização, que vai mostrar os 10 pontos por onde a gente precisa passar dentro desse labirinto para poder resgatar o nosso donut. Então, vem comigo que... Vem comigo que a gente tem um donut para resgatar. Galera, chegamos na entrada do labirinto e a primeira coisa que a gente tem que fazer para entender como renderizar no Blender é entender que quanto maior a resolução, mais tempo vai demorar para renderizar. Eu tô aqui com um backup do nosso donut, que sim, eu poderia só seguir as aulas com um backup, mas o nosso donut ele é importante, ele tem valor sentimental, a gente não vai abandonar ele só porque a gente pode fazer cópias infinitas dele. O ponto é que a primeira coisa é a resolução, e clicando aqui fora da aba de Render Properties, a gente tem essa opção bem aqui, que é a opção de Render Output, e aqui a gente pode decidir a nossa resolução. Utilizando resoluções quadradas, a gente consegue entender melhor. Se eu colocar a resolução em 10 pixels e tentar renderizar esse donut com F12, você vai ver que a gente vai ter só um blob de pixels Minecraft. Entretanto, se a gente mudar isso daqui para 100 pixels e renderizar novamente apertando F12, você já vê que mais informação começa a aparecer. E quanto mais pixels a gente coloca, mais tempo leva para renderizar. Então é importante o quê? Que você saiba onde você quer mostrar a tua imagem, para que você coloque ela na resolução ideal. Se você quer colocar a sua imagem em aparelhos portáteis, né, aparelhos como celulares, e você sabe que as pessoas não vão ficar dando zoom em cima da sua imagem, então coloca numa resolução padrão, em 1080, por exemplo. Isso já é mais do que o suficiente para a maioria dos dispositivos móveis que a gente tem por aí. Mas, se você quer mostrar isso aqui em altíssima resolução, numa TV grande, então aí você já vai para resoluções como 4K, que são mais de 2000 pixels, né? Mais de 2000 pixels por 2000 pixels. E isso, obviamente, vai aumentar o nosso tempo de renderização. Para o nosso donut, que eu quero mostrar no celular, eu decidi que vai ser 1080 por 1350. É uma resolução que é indicada por redes sociais exatamente por ser um pouquinho mais alongada e que vai ficar bem legal na tela de aparelhos celulares. A gente não pode ficar aqui parado, a gente tem que ir para o segundo ponto. Nosso donut não vai se salvar sozinho, beleza? O maior problema desse mapa é que eu não sei para onde que ele é para cima, para onde que é para baixo. A segunda coisa que você tem que saber para renderizar dentro do Blender são sobre as samples. Quanto mais samples, mais tempo vai levar para renderizar, mas maior vai ser a qualidade da sua renderização. Dá uma olhada aqui. Dentro aqui da aba de Render Properties, você encontra isso daqui, Sampling. E aqui dentro a gente tem 3 opções. Uma é para a renderização da sua viewport, para você ver o que você está fazendo. A outra é a de render final, para você ver a tua imagem finalizada. E a outra é a opção avançada. Vamos direto para a renderização final, e aqui a gente vai ver o que está acontecendo. Se eu deixar aqui uma sample e apertar F12 para renderizar, o render que nós vamos ter vai ser isso daqui, uma completa massa de ruído. Se eu aumentar isso daqui para 10 samples e apertar F12 agora, você vai ver que ele vai renderizar muito mais e vai nos dar muito mais informação. Se eu agora fizer isso daqui com 100 samples e apertar F12 novamente, você vai ver que ele vai renderizar muito melhor agora, nos dando uma imagem muito mais nítida. Então, o equilíbrio é simples. Quanto mais samples, mais informação a imagem ganha, mais tempo ela leva, mais maior vai ser a qualidade. Por outro lado, ao invés de utilizar as samples como referência, você pode dizer para o Blender, Blender, é o seguinte, você tem 10 segundos para renderizar essa imagem, se vira com o que você tem. E ele vai fazer o melhor que ele pode com os 10 segundos que ele tem, porque você deu para ele 10 segundos e ele gastou os 10 segundos dele para chegar nessa qualidade aqui, sem denoiser, tá? Então nesse ponto aqui você pode falar, ok, eu quero ter previsibilidade na minha animação, então eu vou renderizar por tempo. Eu vou dizer que cada frame vai ter 10 segundos e assim eu sei que eu posso multiplicar meus 10 segundos pelo número de frames que eu tenho para saber exatamente quanto tempo eu vou ter para renderizar a minha cena e vou ter uma previsibilidade, vai ser mais fácil para mim. Mas como a gente está falando de renderizar a animação, a gente tem que dar um pulo na aba avançada. Porque se a gente renderizar uma animação, a gente precisa ligar esse botãozinho aqui, Animated Seed. Isso vai fazer com que cada frame da nossa animação tenha uma seed, ou seja, um gerador aleatório de ruído diferente, que vai nos permitir que cada frame fique mais interessante. Esquisito, né? Esse ruído que fica sempre no mesmo lugar dá uma sensação meio estranha. Por outro lado, com o ruído movendo o tempo todo,
É até interessante, porque parece um filme grain, parece uma coisa vinda de câmera mesmo. Então isso aqui é importantíssimo você ligar quando você está renderizando animações. Agora deixa eu pegar o meu mapa aqui, que eu preciso saber para que lado a gente tem que ir agora. O problema é só que eu não sei qual é o para cima e qual é o para baixo nesse mapa. Vamos descobrir. Essa parte do labirinto está muito mais escura. Parece até que ela tem menos light bounces do que as outras. Ah, isso levanta a seguinte questão. O que diabos que a gente está tirando samples, ou amostras, nessa coisa que eu te mostrei antes? Essas amostras vêm daqui, dos light paths. Esses light paths, ou caminhos de luz, são nada mais do que quantas vezes a luz em seus determinados tipos diferentes vai refletir dentro da tua cena. Se a gente colocar todos os nossos light bounces em 0, você vai ver que a luz vai bater uma vez na nossa cena e todas as nossas sombras ficam pretas, completamente pretas, porque a luz está batendo uma vez e morrendo. É meio que exatamente o mesmo efeito que acontece com a luz na Lua, porque a Lua não tem uma atmosfera para a luz bater e refletir nas outras moléculas de gás que tem em volta. Então esses light bounces estariam fazendo isso. A luz está batendo em um objeto e refletindo em outros lugares para deixar ainda mais iluminado. Tanto que se a gente aumentar esses light bounces aqui para 1, aumentar todos eles aqui no caso, e fazendo a nossa imagem ficar muito mais realista. Então quanto mais light bounces a gente tiver, mais realista a nossa imagem fica, mas mais tempo ela demora para renderizar. Como otimizar isso daqui? Você pode só deixar aqui em Fast Global Illumination, que o Blender já vai fazer um ótimo trabalho para você. Isso aqui já é mais do que o suficiente, tanto que se a gente ligar as nossas luzes, você vê que já tá bonito. Então, na prática cenas grandes e complexas é bom mexer. Nessa daqui, vamos deixar padrão, já tá tudo certo. Agora deixa eu encontrar um lugar mais claro aqui, que eu tô começando a ficar irritado com essa escuridão. Ei, vocês estão escutando isso? Ai, que ruído horrível! Acho que a gente precisa falar de denoiser, então. Ruído é uma coisa normal, infelizmente. Então, para lidar com ruído, a melhor coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Se eu colocar uma sample, fica uma merda, e se eu ligar o denoiser, fica assim. Então, o denoiser, ele é uma inteligência artificial que tenta preencher os buracos de ruído que estão na nossa cena com informação que ele acha que é o correto. Então, essa inteligência artificial é treinada para isso. Só que assim, por mais que ela pareça mágica, ela não é mágica, ela precisa de informação para trabalhar. É por isso que o denoiser, ele só funciona bem se você tiver uma quantidade legal de samples para ele trabalhar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, umas 500 samples, você vai ver que o denoiser já consegue trazer um resultado para a gente muito mais agradável, porque ele tem informação para trabalhar. Isso funciona para viewport e funciona para o render final, beleza? É interessante você perceber o seguinte, esse ruído ele vai modificar, né, de acordo com cada frame e ele vai sofrer efeito também daquilo que eu te falei, aqui do Performance, Final Render, Persistent Data. Então o denoiser vai ser diferente para cada frame, fazendo com que a sua imagem tenha um aspecto meio plot, digamos assim, como se ela tivesse com uns esfumaçados. Por isso que mesmo que usando o denoiser, você ainda vai precisar ter uma quantidade de samples legal para ter uma qualidade final legal. Eu acho que eu escutei alguma coisa, galera. Deixa eu sair daqui. Ok, bem melhor. Aqui eu consigo até enxergar o caminho aqui no nosso mapa. Até porque a gente tem que persistir para poder chegar onde a gente quer, não é? É por isso que a gente vai falar agora sobre Persistent Data. A Persistent Data é uma coisa muito importante quando a gente vai falar sobre renderizar animações. E ela fica bem aqui, na aba de Performance, Final Render, Persistent Data. Isso daqui vai fazer com que o Blender mantenha a informação da tua renderização na memória para renderizar todos os frames um em seguida do outro. Então terminou de fazer o render do frame 1, ele guarda as informações do frame 1 para ajudar a renderizar o frame 2. Gasta um pouquinho mais de memória, mas acelera a tua renderização. Então isso aqui é mais rápido. Liga ele, né? Salva o teu arquivo depois disso e a gente pode seguir em diante, porque isso daqui vai fazer com que a nossa animação renderize mais rápido. Se você está trabalhando com render estático, isso não tem muito efeito, porque isso aqui é uma informação que salva de um frame para o outro, não de um único frame para ele mesmo. Beleza? Agora, o que é aquilo? Olha só, então quer dizer que tem uma seta no chão do labirinto e uma seta no mapa que mostra qual é a direção certa do mapa. Ah, isso vai ajudar bastante. Também uma coisa mais rápida, se você quer acelerar a tua renderização e você tem uma placa de vídeo, use a sua placa de vídeo. Olha só isso daqui. Se a gente modificar aqui o nosso device de GPU para CPU, primeiro que é claramente mais devagar
na viewport, você vê que a viewport começa a sofrer muito. O Blender, ele é muito mais otimizado para renderizar com a GPU, com a placa de vídeo. Mesmo aquela placa de vídeo integrada que já vem naqueles notebooks Intel, placa de vídeo que já está dentro do computador, sem ser uma NVIDIA ou uma AMD, mesmo essas placas funcionam melhor com o Blender, tá? Então é sempre importante você notar que, vindo aqui nas preferências e vindo aqui em System, você escolhe o melhor para sua placa de vídeo. Se você não tem placa de vídeo, deixa em None, e você vai ter que se virar com o seu processador. Tudo bem. Infelizmente, algumas pessoas têm essa situação, onde a placa de vídeo integrada é tão ruim que é melhor renderizar com o processador. Se você tem placa de vídeo da NVIDIA, você usa CUDA ou Optics. CUDA é para as placas de vídeo GTX para trás, Optics é para as RTX para frente. Se você tem placas de vídeo AMD, você usa HIP, e se você tem a placa de vídeo da Intel, você usa essa One API. Funciona com algumas placas da Intel mais modernas, não todas, tá? Principalmente as mais antigas. Então, coloca, testa, vê se o Blender suporta, contanto que você tenha todos os drivers atualizados, provavelmente isso aqui vai funcionar beleza para você. Então vamos fechar aqui, voltar para GPU e lembre-se, GPU é vida. Tá, eu acho que tem alguém perseguindo a gente aqui. A grande questão é que a gente não pode se mexer muito rápido, senão a gente vai ser percebido. Mas sabe o que mais percebe a gente quando a gente se mexe rápido? A câmera, através de uma coisa chamada Motion Blur. Se a gente arrastar o nosso donut aqui para uma parte, principalmente onde ele está rodando mais rápido, por exemplo aqui assim, né? Vocês veem aqui que se eu der play aqui, onde ele está rodando mais rápido, você vai notar que ao renderizar, uma coisa estranha vai acontecer. O nosso donut, ele não está borrado, porque se a gente tem uma coisa se mexendo muito rápido, é natural que a câmera veja ele borrado. É para isso que serve uma coisa chamada Motion Blur, que é isso daqui. Ao ativar o Motion Blur, você tem algumas opções que elas já vêm por padrão muito boas, e na hora que você renderiza, olha só isso daqui, sensação de movimento. Essa é uma das coisas que aumenta o tempo de renderização, mas traz muita qualidade para o teu trabalho. Acho muito interessante você ligar o Motion Blur, porque você pode deixar a sua cena com um pouquinho mais de ruído, mas deixar o Motion Blur ligado. Vai dar esse efeito aqui pra gente, vai ter um pouquinho de ruído, mas como é uma animação, tá passando rápido, uou, tem muita coisa acontecendo, Motion Blur, Depth of Field, caramba, uau, tá ficando legal. Falando em Depth of Field, vem cá. Pessoal, acho que estamos próximos da saída e o próximo ponto que a gente vai falar é sobre o Depth of Field. Depth of Field é uma opção de câmera, tá? Se você selecionar a sua câmera e vier aqui, você pode ligar essa opção, chamada Depth of Field. Você vê que imediatamente ela embaça a nossa cena, porque esse Depth of Field é nada mais do que foco. Então você pode fazer o quê? Você pode clicar e selecionar a cobertura do teu donut para focar nela. E aí você tem o efeito de Depth of Field. E aí você pode aumentar os teus f-stops para aumentar o foco. Nesse caso, colocar aqui em 12, por exemplo, e você vê que o que está mais perto da câmera está um pouquinho desfocado, o que está mais longe da câmera está um pouquinho mais focado. Mas uma coisa que você pode fazer para setar o seu foco exatamente é selecionar o teu cursor 3D, clicar onde você quer que ele esteja, Shift A e adicionar um Empty. Um Empty mesmo, ele não aparece no render. Pode até reduzir o tamanho dele aqui com S de Scale para ele não ficar gigantesco. Aí você aperta F2 e muda o nome dele para Foco. Com o nome dele mudado para Foco, você seleciona a tua câmera, vem aqui no Depth of Field e o Foco Objects você coloca o seu foco, né? Focus Object no caso. Assim, o seu foco vai para onde o seu objeto estiver. Então se o seu objeto estiver lá longe, ele vai dar o foco no teu objeto. Seleciona a tua câmera aqui, ó, você vê até que você coloca aqui em 2.8 de novo. O foco agora está lá. Se eu clicar aqui, o foco agora está aqui e eu posso escolher onde eu quero focar. Isso daqui já dá um efeito muito mais fotográfico, muito mais fotorrealista. Entretanto, isso aumenta um pouquinho o tempo de render, mas traz qualidade. Então, o que você tem que aprender no final das contas é a balancear qualidade com o tempo de render. E isso você tem que testar na tua máquina, testando até ver o que fica melhor para a sua cena e para o seu computador. De alguma forma eu consegui ficar por cima do labirinto. E agora que a gente saiu, a gente pode aprender a renderizar com o Eevee rapidinho. Eu não recomendo você fazer a tua renderização final com o Eevee, porque infelizmente o Eevee ele tá ficando defasado, porque ele vai ser substituído pelo Eevee Next. Mas vale a pena a gente explicar algumas coisinhas aqui, como por exemplo, para você mudar para o Eevee, a gente tem que trocar a nossa render engine de Cycles para Eevee, nesse caso daqui. A gente pode ver que o Eevee também vai funcionar basicamente da mesma maneira, ele fica quase equivalente, mas você precisa mudar a resolução das suas sombras, que ele tem a Cube Size, que é a resolução das lâmpadas, e a Cascade Size, que é a resolução da Sun Lamp, do nosso Sol.
Isso aqui é importantíssimo, tá? E depois você tem algumas opções legais para ligar, para deixar a tua cena ainda mais bonita. Uma delas é a Ambient Occlusion. A Ambient Occlusion, ela permite que você tenha, né, um escurecimento dos encontros entre as bordas dos objetos, tá? Se você mexer aqui no Factor, por exemplo, colocar isso aqui em 100, você vai ver que nada vai acontecer. Por quê? Porque o Eevee tem uma loucura, por enquanto, isso provavelmente vai mudar, que você precisa ter pelo menos uma corzinha no seu background para o Ambient Occlusion funcionar. Então o nosso background aqui ele tá full preto, né? Vou colocar ele aqui em full branco e eu vou colocar ele em 0.001, só para ele ter alguma coisinha aqui de iluminação do background. Que voltando aqui, você consegue agora mexer, né, no Ambient Occlusion, tá? E você vai ver que aqui, ó, levemente, né, você vai perceber que ele tem um escurecimento ocorrendo aqui, ó. Sem Ambient Occlusion, não tem um escurecimento do encontro das coisas. Com Ambient Occlusion, ele dá essa escurecidinha. Você pode aumentar o Factor, colocar aqui em 50, por exemplo, que você vê que ele dá mais sombras, né? Essas são as sombras de contato, sem e com. E aqui você pode regular, né, para ver quanto disso você quer. Mas eu ainda acho muito esquisito que no Eevee o Ambient Occlusion meio que some quando você não tem nada na World. Lembrando que isso pode mudar, tá? Provavelmente vai mudar quando vier o Eevee Next. Outra coisa interessante de olhar no Eevee é o Bloom, que ele vai deixar a tua cena mais brilhosinha. Então se você aumentar aqui a intensidade, né, ele vai deixar os teus highlights mais iluminadinhos, ó, aumentando esse Mi aqui. Você vê que ele dá uma iluminada, ó, sem Bloom e com Blue. Isso é realmente aquele efeito de glare mesmo, né, que a gente até trabalhou com pós-produção. E obviamente a gente também pode trabalhar um pouco do Screen Space Reflections, né, que você vai ver que ele vai criar reflexões entre as coisas que estão na cena, tá vendo? Criando reflexos da cena com ela mesma, o que deixa bem bonito. Mas você também tem o Screen Space Refraction, que você pode ligar caso tenha algum vidro na tua cena. Então se você quiser renderizar com Eevee, é interessante você ligar essas opções. Galera, nós finalmente conseguimos, chegamos aqui no nosso donut, agora a gente pode resgatá-lo para a gente poder fazer a nossa renderização final e fazer com que cada um dos frames que a gente renderizar se torne um vídeo. Então se você quer aprender a fazer uma renderização em vídeo dentro do Blender, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela e vem para nossa aula. Até mais!